brasileira nossa, né? Ah, o culto de Quimbanda, Pombogira é rainha do Night Club. É o que acontece aqui, né? Eu fico assim imaginando, será que toda Pombogira tá lá na porta do clube, esperando para entrar? É umas coisas meio esquisitas. E os caras escreveu, porque foram no Brasil e alguém falou e não corrigiu. E aí ele põe no inglês do jeito dele e ficou a rainha do Night Club. Entendeu? Que é totalmente falta de respeito, né? Então assim, porque aí, né, é complicado. Eu acho muito complicado. Então assim, tem que corrigir algumas coisas. E principalmente porque eu acho assim que a similaridade principalmente desse sistema é muito forte. Principalmente no continente, na diáspora. Então assim, a gente tem que olhar com a coisa com mais carinho, com mais profundidade, né? A gente tem muita coisa do candomblé, muita coisa do candomblé, muita coisa do candomblé, mas o candomblé também ele está incluído nisso aí, né? E aí é importante isso ser colocado de uma forma mais... observar de uma forma mais clara, né? O que tá falando, quem que tá falando, né? E quem tá divulgando por qual motivo, como é que tá divulgando. Mas eu vou lá, vamos voltar à minha negritude, porque eu tô aqui no neguinho, o frio, o sol tá descendo, e seguramente vai fazer esfriar, vai fazer um frio do capeta, e eu vou estar aqui nesse gelado, já tá uns 3 graus agora, porque aqui o sol não esquenta, e a gente vê o sol lindo, maravilhoso, mas ele não esquenta. Tudo bem. Os africanos, então voltamos, os africanos nasceram no comércio africano, no Índico, em Native. Em 1908, revela que o culto de Vá serviu como refúgio para mulheres e homens efeminados na região do Sahel, Sudão. Aquele que eu falei, o culto de viado. Também. E aí, como é que você vai ter uma xeria que não aceita o homossexualismo? Vai ser tão culto que aceita o viado e lésbica. Entendeu? Aonde começa a complicação? Entendeu? Aonde que muita gente vai, olha, escuta e vê que no Brasil fala que o culto de Jim, aquela coisa é um culto árabe. Então, ele é um culto que ele agrega essa galera, mas ao mesmo tempo essa galera é condenada por ele mesmo. Entendeu? É complicado. É complicado essa história. Complicado. E, né, na região de Sahel, sob o domínio islâmico. É aquilo que eu falei. Acredita-se que tenha chegado ao Egito por causa do tráfico de escravos da Etiópia do século XIX, principalmente por mulheres de Oromo. Elas foram levadas como propósito de gerar mais filhos para homens egípcios e serem libertadas ao engravidar e as crianças serem consideradas herdeiras legítimas. Aquilo que eu falei antes. No Egito tem muito disso. Antigamente, lembra que no Brasil, no meu tempo, todo papai tinha 2 mulheres e tinha 2 famílias. Era normal, era tradição brasileira ser o pai, o homem, para mostrar que ele era homem, ele tinha que fazer muito filho. Era isso que acontece lá também. Mas aqui a questão é econômica. Quanto mais filhos, né? É a questão que tem lá, África existe muito isso ainda. Quanto mais filhos você tem, sinal que você é próspero. Então você faz mais filho, você é próspero. Então era assim. E essas mulheres levaram a religião delas, né, para o Egito. Em certos locais, líderes dos indivíduos podem ser conhecidos, respeitados e influentes por gerações após a morte. Um exemplo é o de Sennarzá e Sennarzá e Zenaíbe, ou Bitbuji. Ela era uma mulher proeminente em Sennar. Sennar é a cidade. E ela fazia os arbori. Efetivamente, ela é a sua fundadora. Então, essa mulher, ela era da cidade de Sennar e ela foi levada para o Egito, tá? E lá ela levou, né, a religião dela. Ela nasceu em Odman por volta de 1880, provavelmente filha de Buji, provavelmente um homem escravizado ou ex-escravizado do exército. Na época, o pessoal usou
o pessoal que era escravo, eles eram obrigados a entrar no exército otomano. Então, esse exército otomano, ele aceitava, você tinha que se converter também ao islamismo, porém, você continuava praticando a sua religião pagã. Eles não alteraram isso, eles não alteravam isso. E nenhum de seus pais é lembrado como envolvidos em Zar. Ela viajou para o Egito, ainda jovem, ao lado de tropas otomanas, em retirada, e se apegou à casa de um Osman Morabi, uma Babida Aguerra, uma escrava. Por causa disso, Zanaíb às vezes era chamada de Al-Murrabaia, mulher de Murab. Ela teve uma filha enquanto ainda estava no Egito. No Egito, ela entrou em contato com Zar e Bori. É interessante que muitas vezes eu falo como a questão desse Zar ser um sistema, que ela vai pegar ela por sendo de Siná, que é no Sudão, ela vai ter esse contato desse Zar Bori, que é esse Zar ocidental, né? Desse povo Hausa, desse povo dos africanos do oeste africano e do Zar. Então é muito interessante e às vezes você vai entender se esse Zar é o espírito que ela está falando. Se ela está dentro do culto de Bori, no culto de Bori tem o espírito que são os Zars, então será que tem hora que é muito complicado, e quando você começa com o Egito sobre isso, eles são muito escépticos para falar algumas coisas, então eles não passam muita informação. É aí que começa, tem que ficar perguntando, insistindo, e aí filho da puta fala, mas tudo bem. E é geralmente estendido como tendo vindo do Egito por aqueles ensinar. Uma mulher postula que Zar era originalmente de Bagará e foi trazida para o Egito por eles e depois para o Sudão. O seu primeiro marido foi Abagdá. Mais tarde, ela conheceu um soldado. Ela conheceu um soldado egípcio. Ela conheceu um soldado egípcio de origem sudanesa. E os dois deixaram o Egito. Aquela coisa, é o que acontece você vai ver muito essa coisa do Zar começou no Egito, Zar começou no Sudão, Zar começou aquela coisa toda, Zar começou no Oeste, cada um vai falar uma coisa, cada um vai falar cada escritor vai colocar uma coisa, cada escritor foi para uma região, então ele vai colocar muito uma coisa dele, porém ele continua sendo, para mim, eu vejo usar hoje como um sistema. Eu não consigo ver esse Zar mais como uma coisa, como no Brasil se taxa de arabico, ou uma coisa só de culto de gênio. Eu acho muito complicado isso, porque cada pessoa conheceu o Zar de uma forma, né? Mas voltando, continuando, então, falando da história da Zenaíb. E mais tarde ela conheceu um soldado egípcio de origem sudanesa, e os dois deixaram o Egito. Zenaíb e Mursal foram encontrados em Makvar e no Nilo Azul, né? O nome dele era Mursal Mohamed Ali. Então você vai procurar sobre, se você encontrar ele era também um sacerdote do Zar, né? O Mursal Mohamed Ali de Makvar, e hoje renomeado da cidade, renomeado Sennar, em 1931, no início do século XX. Essa foi uma das colônias criadas para reduzir o tamanho do exército, onde os soldados de origem escravizada e desestabilizada receberam terras como fontes de água adequadas para cultivar.
As mulheres faziam grande parte da agricultura, pois os homens ainda eram esperados para participar de vários assuntos governamentais e só tinham permissão para trazer uma esposa com eles. Geralmente eles tinham mais esposas, deixando as suas outras esposas espalhadas, necessitando de viagens para visitá-las. Zenaíbe e Machal tiveram gêmeos, mas logo se separaram após a morte de Machal. Zenaíbe se casou com um homem chamado Majarian, um nômade conhecido por praticar Zanugara. Esse Zanugara é muito importante para nós brasileiros, muito. E eles tiveram 3 filhos juntos, e Marajan poderia supostamente beber água fervente e comer brasas em chamas por causa do poder que ele tinha de Nugara. Então, aonde você vê esse pessoal comendo brasa no Brasil? Em qual culto? Né? Então é aí que você começa a ver. E aí quando você fala desse povo sudanês que foi pro Brasil, será que não foi esses lugares? Apesar que a gente tem o nome dos caras, né? Hoje no Brasil, documentação dos escravizados fora do Brasil, todos são documentados bonitinho quem foi pro Brasil. Com o nome do navio, nome do cara que levou, do nome da embarcação, tá tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho, é só procurar. Ah, eu tenho descendência sudanesa. Então você vai olhar o nome de qual navio que entrou no Brasil com sudanesa. Um daqueles nomes lá pode ser os ancestrais. Tá lá no documento. Ah, que o documento do Brasil foi queimado. Ok, mas tudo bem. Zanaíba adoeceu com Zá e, ao descobrir que não era aquele tipo que conhecia, Majarã a levou um praticante de Bori. Tá? E ela fez um aprendizado de 7 anos antes de ser empossada como líder de Bori. Foi então morar com seu filho Mohamed, que fazia Nugara. Cada um deles aprendeu um com o outro, apesar de praticar diferentes formas de usar. Então você vai ver que ela tinha esse senar, porém que ela aprendeu lá com a família, aquela coisa do usar senar, porém o usar ou din que ela teve era o Lugara, que era o sudanês, que é o mais africano, o mais feiticeiro. Mohamed morreu jovem após desafiar um feiticeiro corrupto que trabalhava com espíritos malignos. E ninguém mais começou a praticar Nugara depois dele. Zanaíba parece ter inovado particularmente usar como uma avenida para lembrar da sua história. E também usou para tratar pessoas e colocá-las em rede e oferecer entretenimentos e descanso. Zenaíba morreu em 1960. Eventualmente teve 5 sucessores, que por sua vez produziram 5 sucessores. Variedades de Zar. Existem 3 variedades de Zar na Etiópia, embora essa distinção não seja necessariamente nomeada pelos próprios etíopes, simplesmente vem da versão que eles conhecem como Zar, e não necessariamente conhecendo as outras. O Zar de conversão é o mais comum. O Zar de conversão é aquele que ele faz o apaziguamento com o espírito que aflige a pessoa que traz a doença. Envolvendo mulheres em transe e denominado como tal após a reação histérica de conversão, não apenas a conversão religiosa. As cerimônias geralmente ocorrem em conjunto com feriados. Feriados esses que vai dar feriados dos sufis. Quando você está falando de Zar, principalmente Zar islâmico, ele está falando dos sufistas. Não, sufista não, é sufis. É sufista também. Então, o usado seré é menos comum. Você vai ver aqueles do Sahel, o povo seré, Pangu. Então, esse povo que foi pro Brasil, então, esses menos comum, né? Enfatiza a leitura da sorte. E no Brasil, quem gosta de lemão para ler a sorte?
isso, essa coisa de negócio de povo nômade, de povo cigano, essa coisa oriental. Eu comecei a questionar muito esse negócio de linha oriental, oriental. Desde quando eu fui, que eu tive na Bulgária, principalmente, que eu vi povo romani, que é povo romeno, que é povo romeno, que eu vi o pessoal como é que eu falo? É o povo romani mesmo. Aí eles começaram a contar a história, né, de como eles passaram pela Índia, passaram pelo Egito, passaram naquela região na África, até chegar no sul da Europa, no sul da Europa. Aí você começa a entender essa coisa, como é que é isso. E você vai ver muito dentro das coisas ficando falando desse povo aqui. Então quando você fala um negócio desse de árabe também, dentro, árabe dentro do culto de Zá, árabe nômade, eu questiono muito se eles não estão falando desse povo que é cigano. Muita coisa de pessoal cigano. Cigano quer dizer nômade. Esse pessoal andarilho. Geralmente o pessoal cigano é o pessoal que maioria dentro do culto de Zá vai ser o pessoal que está dentro do pessoal do deserto. Então voltando, né? E usar seria menos comum que a leitura de sorte. Ao contrário dos outros dois, é predominante masculinos. Seus eventos ocorrem irregularmente ao longo do ano. Usar de terapia de grupo é menos comum de ter um líder, um médico de Zá ou uma bala Zá ajudando um grupo de outros que estão possuídos. Ocorre regularmente, mas também pode ter eventos especiais dos feriados, diferente de regiões tendo geralmente favorecer a variedade e determinação da outra. E muitos em outros casos, usar de uma região terá elementos de mais de um tipo. O zarar, é aquela coisa, o zar, ou na Somália vai ser zar ou zarar somali, tem muitas subvariações, incluindo os mindins, o borani, os charaks, o vadandu e o numbi. Aí você começa a ver essa coisa você vai ter essa ligação também muito ligada com o pessoal da África Central, muito. No Sudão é feita uma distinção, é enfatizada pelos praticantes entre o bori e entre o borei. Dentro do Egito você vai ver muito esses aborei. Esses aborei vai estar muito ligado com o pessoal do Oriente Médio. Mas o bori vai estar ligado muito com o pessoal da África. É muito... Não, o pessoal da África, que loucura é essa? Egito na África. O pessoal do sul, da África do Sul, África Central, ou Oeste da África, digamos assim. E praticado amplamente no norte do Sudão por mulheres nascidas livres, tá? Então das escravizadas, e comparativamente mais obscuro usar tambura, que é usado lira, né? Praticado pelos descendentes de escravos do sul e oeste do Sudão e das colônias de Nuba, em Khartoum, bairros pobres e favelas. Originalmente, a tumbura tinha uma associação militar. Nos últimos tempos, alguns praticantes de tumbura das colinas de Nuba têm tomado emprestado seletivamente práticas de bori, à medida que as circunstâncias sociais para as práticas de tumbura mudaram. As práticas são semelhantes, pois usam tambores, cânticos de louvor islâmico para figuras religiosas, como Maomé, e a maneira como a procissão é representada em transe semelhante. Em Tumbura é visto como uma prática indígena usada por sudaneses não árabes de ascendência escrava, e muitos grupos Zá estão sob a autoridade central de um oficiante masculino e há linhas e hierarquias masculinas e femininas, embora recentemente tenha se tornado uma prática dominante feminina devido à arabização e à islamização. As práticas terapêuticas ocorreram antes de qualquer ritos públicos e uma vez realizadas, o espírito se torna totalmente benevolente. É aquela coisa que você vê mesmo dentro do culto, principalmente na coisa do arabismo e do islamismo, você vê aquela conversão do espírito pagão, ele se torna benevolente. Aquela coisa do preto velho que virou geriátrico na Umbanda. É a mesma coisa dentro do islamismo e do arabismo.
Então tudo que é pagão vai ter que se tornar benevolente, eles vão se tornar bem mais comportado. É muito interessante isso. É muito interessante quando começa a falar sobre isso. E onde está semelhante as práticas antes de quais são os... As práticas terapêuticas ocorrem antes de qualquer ritos públicos. Uma vez realizado, o espírito se torna totalmente benevolente. Existe apenas um espírito que assume muitas formas e está associado ao eu. Tumbura pode se referir ao espírito ou às práticas. Adeptos da Tumbura afirmam que o Zá foi criado por Mohammed ou Bilal como o último, curando os netos do primeiro, invertendo a dinâmica de poder mestre-escravo, já que os adeptos da Tumbura veem Bilal como um sudanês, e ambos como o primeiro, ouvindo o último a tocar o seu tumbura, e achando o som tão agradável que ele pensou que deveria ser usado para curar os doentes. Alguns afirmam que a tumbura veio da Arábia, como resultado de certas cidades. Outros dizem que veio da região do Mar Vermelho, simultaneamente em uma dessas origens ou outra. Alguns afirmam que a tumbura se originou nos 99 picos da colina de Nuba. É muito interessante. Então você tem 99 montanhas dentro de Nuba, que é na região ali do Sudão, e eles acham que a pessoa que também usar veio dali. Eu já ouvi falar sobre essa 99 assim, e é uma coisa que é muito, quando você começa a estudar sobre essa relação, você vai ver muito falando, né, você vai ver muito no Peru também falando sobre isso, né? Que eles vêm da montanha da lua, né? Em contraste, no Bori, ele é visto como vindo do Egito e de outro lugar, e é praticado principalmente por sudaneses árabes, embora aqueles descendentes de escravos também o praticam. Os grupos A são geralmente independentes uns dos outros, em grande parte feminino, com números menores de homossexuais marginalizados entre os praticantes também. Os ritos públicos são a prática terapêutica e devem ser feitos periodicamente para manter a paz com os espíritos. Existem muitos espíritos com diferentes grupos, relatando números diferentes associados à alteridade, ou seja, estereotipos e expressões do que o não árabe sudanês. O Bori se refere apenas a práticas, não aos espíritos que são chamados Zá. O Zá no Sudão provavelmente nunca foi homogêneo. Em El Haddad, enfatiza a natureza flexível do Zá em toda a África e nos seus próprios escritos. Em vários existentes cultos de Zá sudaneses que receberam pouca atenção, então o Zá Sawakini ou Zá Zawakineia ou Zá da área de Suakin, também chamado de Daluka, praticado principalmente pelo Beja. Beja é um povo muito macumbeiro. É um povo da magia negra, né, que eles falam do chifre da África. É muito, né? E esse povo Beja foi pro Brasil. Nós temos sangue de Beja. Há também o Zá de Nayamanya, o Zá do Zandi. Quando você está falando Zandi, você está falando diretamente de Congo. Está falando diretamente do povo da região do Congo, República Democrática do Congo, do sul do Sudão, toda a região Zandi. Esse povo aqui também tá ligado com esse povo Beja. Entendeu aonde nós entramos aqui? Entendeu? Se esse povo foi pro Brasil, esse povo não levou essa cultura. E o que a gente tem no Brasil na macumba carioca? Então, assim, tem muita ligação. É muita ligação. E os que os praticantes veem como relacionamento tanto no Nayamaya, usados antes, que os praticantes veem como tanto ao Bori quanto ao usar tambura. Em vez do tambura, eles usam o Nugara, um tambor diferente. Diferentes origens são reivindicadas para se usar. Alguns dizem que eles são... Deixa eu colocar um aqui. Eu precisava estar fazendo frio pra caramba, colocar um só um pouquinho.
Então, diferentes origens são reivindicados para o seu usar. Alguns dizem que eles se desenvolveu depois que os Andes foram trazidos para o norte como escravos, e outros dizem que foi originalmente introduzidos por um homem da tribo Dega, que era originalmente uau, tá fazendo muito frio. Uau, originado do uau. Usar na Yamaia pode às vezes ser chamado de usar Nugara. Então, usar Nugara é aquele que usar que a Zaide, ela teve contato, né, com o primeiro marido dela, que ele era dessa região, né? Encenar, né, que é encenar, Bori e Tumbura. Encenar, Bori e Tumbura. Bori e Tumbura se fundiram um pouco, principalmente devido ao relacionamento próximo como casamento entre práticas Tumbura e praticantes de Bori, especialmente entre figuras locais como influentes. Mesmo com essa fusão, há várias formas de usar encenar, principalmente Bori, Tumbura e Nugara. Ou Nugara, eu acho que essa é Nugara. Usar Nugara não é mais praticado em encenar. Foi descrito como quente, masculino, como Tumbura, em contraste de Bori, legal e feminino. Então você vai ver muito na televisão esses Bori, né? A gente vai ver muito na televisão esses Bori, mas você vai ver muito essa influência desses Nugara, esses Tumbura no Iraque. Você vai ver muito em Oman, no Iêmen, né? Aonde tem essa coisa mais islamizada, arabizada, você vai ver esse pessoal. Porém, esse Nugara é uma coisa mais pesada. Os dois últimos também são mais secretos e considerados mais poderosos, com o Nugara tendo o poder de matar inimigos ou aqueles que são invadidos pelos espíritos. Bori e Tumbura tinham laços com o norte e o Egito, bem como com o Sudão, mas os Nugaras eram decididamente do sul do Sudão. Nugara envolvia grupos, envolvia roupas do sul, tambores pesados, muito drama, quando eu falo de muito drama, estou falando de muito tambor pesado e muito fogo. Então esse povo que mexe muito com fogo, você vai ver muito de Jin falando negócio de fogo, esse povo de fogo. Quando você vê esses Jin que mexe com, vai ter muito magia de fogo, esse pessoal aqui, ó. É esse pessoal aqui. E é considerado intimamente ligado à feitiçaria e à magia perigosa e não islâmica. Esses diferentes ritos não eram mutuamente exclusivos em Sinar, e cada um era considerado útil para diferentes propósitos. E diferentes membros da família às vezes pertencem a diferentes formas de usar. Há uma distinta tradição de usar Senar que respeita Zanaíbe e uma prática de Bori localmente famoso. Outros cultos sudaneses que exigem são os Dar Fertit. Os povos Fertit incluem os Karra, Gula, Ferroje e Surro. O povo Siuluk, o povo Dinka, o povo Dinia dos Nubas. Foram todos absorvidos pelas Tumbura. No Egito havia divisões mais claras entre diferentes panteões de Zá associados a regiões e raças. Com grupos especializados em panteões específicos, esse não é mais o caso. Em Eden, ao lado do Bori ou Tambura, foi feita a menção de um Zá indiano, chamado de Gamet. Foi descrito como uma festa de senhoras realizada em nome de Al-Gilani, e distinguindo os Bori de Adeni pela ausência de tambores.
Então você vai ver, quando você pega esse Zá indiano, é muito interessante também isso. Quando você pega a cultura dos meterus, né, dos deuses Kemita, você vai pegar Kemita, você vai pegar muita coisa Kemita é muita coisa que o indiano aprendeu, né, com o Kemita e levou. Então você vai ver negócio de yoga, chakra, essa coisa toda, tudo isso aí é esse pessoal preto que foi para a Índia e levou isso aí. E dentro dos ar, eles têm também tem essa ligação. Então, Índia está muito ligada com o Egito, vai estar muito ligada com lá por causa dessa prática. Então, geralmente, toda a prática africana ela vai acompanhar a prática indiana. Ou não, toda a prática indiana ela vai acompanhar a prática africana. A base dela é africana. É muito legal isso, é muito louco isso quando a gente começa. A gente aprende pelo ocidente que é o contrário, mas na prática não é. E eu achei muito interessante de ver também essa coisa de espírito hindu dentro do Zar. E aí que você começa a ver a questão do negadarinho do Oriente. Agora eu vou parar com isso aqui, eu vou na